Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai para fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. O Senhor nos conta por meio de uma outra parábola, é a terceira parábola nesses domingos. Nos domingos passados nós vimos que o Senhor, por meio das parábolas, convidou a um trabalho, a um serviço. E na primeira parábola, foi colocado que rejeitaram a João Batista. Depois, rejeitaram o próprio Cristo, naquele dos dois filhos, rejeitaram o próprio Cristo. Agora está se colocando essa parábola, onde o reino dos céus, ele é comparado como um grande banquete, um banquete de festa, um banquete de núpcias. Então, o Senhor, ele prepara aquele banquete, como diz na primeira leitura, com ricas iguarias, com vinhos finos, uma bela festa, e convida aos seus, e sai convidando aqueles que ele os escolheu. Mas os convidados não foram, não se acharam prontos, não foram dignos. Esses primeiros que recusaram era o próprio povo judeu, que apesar de terem sido chamados, terem sido separados para esse banquete, eles não aceitaram de ir até o banquete, recusaram o convite. Recusaram o convite de participar no banquete, porque estavam preocupados e ocupados com outras coisas, com as mentalidades dele. Mas nós muitas vezes também, nós nos colocamos como eles, porque quantas vezes nós colocamos a Santa Missa em segundo plano? Quantas vezes a Santa Missa não é tão importante quanto ela é? Basta chegar uma visita que nós deixamos de participar da missa.
Basta uma dor de cabeça que nós ficamos em casa. Só que é a festa das núpcias do Cordeiro, das núpcias do Senhor. Esta festa que nós estamos perdendo, que nós nos colocamos a perder essa festa. Então o Senhor nos chama a atenção, porque se nós perdermos essa festa, se nós não nos prepararmos para essa festa, nós seremos deixados fora. Aqui se faz até uma alusão de que mandaram matar aqueles empregados que foram convidados, e depois o Senhor mandou incendiar a cidade. De fato, foi isso que aconteceu. Quando Jesus entrou no reino, quando ele entrou para a glória, os discípulos que foram chamar, foram convidar, foram anunciar o Evangelho. O Evangelho, o anúncio do Evangelho é um convite para as bodas do Senhor. E o povo não aceitou. Até mataram os apóstolos. Mataram aqueles que anunciaram o Evangelho. Mataram. E por isso que depois também, assim como o Senhor já havia anunciado, Jerusalém foi destruída nos anos 70, porque recusaram o convite das núpcias, de participar das núpcias. Agora, nós, diz até o Salmo 33, 34, versículo 13, ele fala: qual é o homem que não deseja salvar a sua vida, ter o bem na sua vida, alguma coisa assim, fugiu agora. Mas para dizer que o homem, ele é sedento de viver bem a sua vida. Ele quer, de fato, o bem na sua vida. E o que o Senhor Deus está dizendo? Trabalhem agora. Trabalhem na minha vinha. Aceitem o meu convite, porque eu estou preparando uma rica iguarias, uma bodas para que vocês participem, uma festa imensa, uma alegria imensa. Mas nós nos contentamos com o quê? Com nos rebaixarmos com as festas deste mundo, que muitas delas são festas para a perdição, que nos levam à perdição, que não nos levam a viver bem a nossa vida, que nos levam a denegrir a nossa humanidade. Nós vemos isso todos os finais de semana. Então o homem, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, até chegar sexta. Quando chega a sexta, ele não vê a hora para pegar o dinheiro e esbanjar com bebidas, com mulheres, com festas. Fica até sem dormir. Depois da segunda-feira vai trabalhar mal-humorado, porque deve retornar à sua vida, pensando assim que está vivendo bem a sua vida, mas na realidade está destruindo a sua vida, está jogando fora a sua vida. Por quê? Porque não tem claro o objetivo da sua vida. O nosso objetivo é Cristo, é participar dessas bodas. O nosso objetivo é viver com Cristo, é alcançar aquela meta, aquele prêmio que Ele nos coloca, não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque Ele nos dá gratuitamente. Ele nos dá gratuitamente. Precisamos o quê? Aceitar o seu convite. Aceitar o seu convite. E como o povo judeu não aceitou o convite, o rei mandou todos a saírem, a procurarem, os servos procurarem a todos, pegarem todos para encher a festa das bodas, para ficar cheia.
isto é, maus e bons, estavam reunidos nesta festa das bodas. Nós todos vivemos entre maus e bons. Agora, o Senhor, o Rei, ele saiu para olhar a festa, os convidados, quer dizer, o Rei está junto com os convidados, não está ausente, não está longe, está no meio do povo, está no meio dos convidados, está convivendo com eles. O Deus é aquele Deus que convive conosco, que está junto conosco. Esta é a vida plena. Estar vivendo com o nosso Deus, com aquele que nos deu a vida. E Ele encontra um que não está com as vestes das bodas, das núpcias. Aí depois nós podemos até perguntar, mas espera aí, ele mandou sair a buscar a todos, nas encruzilhadas, em todos os lugares, para recolher aqueles que estavam largados, jogados, para participar das bodas, para deixar a casa cheia. Ele pretende que todos estejam com roupas adequadas, vestidas. Quer dizer, foi buscar os pobres, foi buscar os miseráveis, foi buscar os pecadores, foi buscar aqueles que também não têm condições, e espera que todos estejam bem vestidos, estejam prontos para as bodas. E aqui é preciso entender, porque o hábito, a roupa, a veste, é se revestir, principalmente para Mateus, é se revestir da graça de Deus. Ser convidado para bodas nos leva a revestirmos da graça de Deus. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma veste branca, e o padre vai dizer: leve essa veste por toda a sua vida, para que quando encontrardes com Deus, a tenha pura, tenha limpa. Quer dizer, você assumir na sua vida a graça de Deus, a graça que Deus está te dando de graça, que Deus está te dando sem você merecer. Esta é a veste nupcial, nos revestirmos da graça de Deus, aceitarmos na nossa vida a graça de Deus. E é importante, porque senão nos encontraremos fora, jogados fora. Mas vamos entender um pouco melhor. Judas Iscariotes, ele era discípulo do Senhor Jesus, era apóstolo do Senhor, foi escolhido entre os 12, e ele estava convivendo com Jesus, com os 12, mas ele traiu a Cristo. E por que ele traiu a Cristo? Porque ele assumiu uma ideia, assumiu um projeto, mas não assumiu a pessoa de Cristo. Não quis uma união com Cristo, não quis um envolvimento maior com Cristo, não quis participar da vida de Cristo, quis participar de um projeto. Por isso, se estamos dentro da igreja para participarmos de um projeto, de uma ideologia, que é até boa, que pode até parecer boa, nós nos encontraremos jogados fora, porque não nos vestiremos da graça de Deus. Podemos dar de comida aos pobres, podemos fazer tantos bens, mas se nós não vivemos com Cristo, se não assumimos na nossa vida essa intimidade com Cristo, nos encontraremos fora. E Cristo nunca pode sair da nossa vida, nunca pode sair da nossa vida. E parece que hoje, que querem até tirar Cristo das igrejas.
Por quê? Porque os pobres devem ter seu lugar, os excluídos devem ser os seus lugares, devem ser colocados em honra. Mas Jesus, ele aceitou aqueles excluídos que se converteram. Os que não se converteram não fizeram parte do reino dos céus. Os que não deixaram a vida má, os que não se revestiram da graça de Deus, não foram aceitos. Não foram. Por isso não podemos deixar Cristo, por nenhuma ideologia, por nenhum pensamento. É Cristo que nós devemos buscar na nossa vida. Viver essa intimidade com Cristo. Parece que hoje o Senhor ainda envia os seus mensageiros para dizer e para proclamar a boa nova do Senhor, para chamar, para convidar para as núpcias do Cordeiro, isto é, para anunciar o Evangelho. Mas parece que muitos não estão escutando e muitos não estão nem convidando-os que deveriam convidar para as núpcias do Cordeiro. Só que Cristo disse que sobre esta pedra não prevalecerão, o mal não prevalecerá sobre essa pedra. Só que quanta dor poderemos sofrer por causa das ideologias que se infiltraram dentro da igreja. Quanta dor devemos sofrer? Quantas pessoas sofrerão? Quanto a igreja sofrerá se nós não aceitarmos esse convite, não nos prepararmos, não nos revestirmos de graça? O Senhor disse que aqueles que não aceitaram serão jogados fora. E o que nós devemos fazer? Devemos nos revestir de Cristo. Devemos aceitar a Cristo. Devemos procurar viver e encontrar as nossas forças, como diz Paulo, em Cristo. Seja na pobreza, seja na riqueza, é Cristo que deve reinar na nossa vida. É Cristo, por quê? Porque Ele é aquele que nos está esperando para o banquete eterno. Um banquete que nós nunca vimos, que nessa terra não existe. E nós não podemos perder o nosso foco, a nossa meta de encontrar Ele. Não podemos desviar por nenhum motivo o nosso caminho. Nós devemos e somos chamados a encontrar a Cristo. Aceitemos o convite de Cristo. Aceitemos o convite de Deus. Procuremos nos preparar na nossa vida com a graça, assumindo na nossa vida a graça de Deus, a graça que recebemos no batismo, que recebemos nos sacramentos, para podermos vivermos na força em Cristo, fortalecidos em Cristo, porque assim passaremos por tudo. Seremos carregados próprio por Cristo diante de tudo, e nada poderá nos acontecer. E se acontecer, será para a glória de Deus, será para que nós testemunhemos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Que o Senhor nos ajude a nunca tirarmos Cristo da nossa vida, nunca tirarmos da nossa mente, e procurarmos sempre limpar a nossa mente de tantas ideologias, tantas coisas que nos atrapalham, e procurar acreditar em Cristo que nos deu a sua vida e que nos convida à vida eterna.